E por isso que quando Jesus veio, Ele não veio começar uma religião, amém? Jesus não veio construir um templo, Jesus não veio construir uma sinagoga, Jesus não veio construir uma célula, nem um estudo bíblico. Jesus veio começar um movimento. Fala comigo, um movimento. Como que você começa um movimento? Investindo em pessoas. Você não investe numa estrutura, numa instituição. Você quer começar um movimento, você tem que começar investindo em pessoas. E é por isso que Jesus, como um líder intencional que Ele era, Ele foi justamente lá para Cesareia de Filipe. Abre comigo aí Mateus 16. Em Mateus 16, versículo 13, Jesus está lá em Cesareia de Filipe. E isso não é posto pelo autor aí à toa. Existe um propósito pelo qual ele menciona isso. Porque Cesareia de Filipe era uma região, a mais pagã região da Palestina. Cesareia de Filipe é um lugar onde está na base do Monte Hermon, e naquele lugar existiam cavernas, e aquelas cavernas, elas iam lá para o profundo, e lá no profundo existiam águas, e desde a época do Antigo Testamento, é justamente naquela região que acontecia a adoração para Baal. Alguém já ouviu falar de Baal aqui? É o espírito por trás da promiscuidade do aborto. Baal que requeria o sacrifício de crianças. Você está vendo que nada é novo debaixo do sol? Você está entendendo que essa luta que nós estamos pró-vida não é algo que é da nossa época, é algo que vem lá de trás. E se você começar a ler o Torá, aquilo que Moisés falava, a ênfase que ele tinha contra aqueles que adoravam Baal, deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada novo debaixo do sol. E Jesus, ele vai justamente para aquele lugar que no Antigo Testamento era um lugar de adoração a Baal. E depois os gregos, quando eles vieram e tomaram aquela região, se tornou o lugar do templo de adoração ao deus de Pan. Alguém já ouviu falar do deus de Pan? Na mitologia grega, deus de Pan é de onde nós tiramos a palavra pânico. Pânico vem do Deus de Pan. E Deus de Pan era esse terror que vinha. E para apaziguar o terror, eles diziam que era necessário rituais de promiscuidade e de sacrifícios humanos. E é por isso que as pessoas falavam, na época romana, esse lugar aqui é a porta de Hades. E a porta de Hades era literalmente o que eles conheciam como a porta para o submundo. E Jesus leva os seus discípulos lá para Cesareia de Filipe, e ele está provavelmente citando Mateus 16, versículo 13, chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntando aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Pula para o versículo 18, depois que Simão Barjonas tem então aquela revelação que ele é o Cristo ou o Messias. Versículo 18, Jesus diz: eu lhes digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia. Fala comigo, eclesia. Você faz parte da eclesia de Deus. Você crê nisso? Você não faz parte de uma denominação, de uma placa, você não faz parte de uma instituição, você não faz parte de um templo, você não faz parte. Eu sei que você congrega numa igreja, você deve se submeter a um pastor de igreja local, assim como eu também acredito na igreja local e pastoreio uma igreja local, me submeto a pastores também. Mas o que eu quero que você entenda é que a igreja somos nós. Vira para quem está do teu lado e fala assim: nós somos a igreja. Fala para quem está do teu outro lado e fala assim: nós somos a eclesia. Agora, aquilo que você precisa entender é que a eclesia era justamente essa agência cultural. E Jesus fala assim: olha, aqui diante desse portal para o submundo, que vocês pensam que o submundo está aqui, deixa eu te dizer, eu vou levantar minha eclesia. Eu vou levantar o meu movimento, eu vou levantar a minha agência cultural, uma agência que traz a cultura do céu para a terra, assim como os gregos tinham sua eclesia, os romanos tinham sua eclesia. Eu vou pegar então essa estrutura que eles tinham, e eu vou botar o DNA do reino, e assim eu vou discipular as nações através da minha eclesia, através da minha igreja. Então entenda uma coisa: se a igreja não discipular o mundo vai discipular a igreja. No reino de Deus só existem
duas velocidades: ou você está em avanço, ou você está em retrocesso. Não existe, eu estou aqui em piloto automático. Não existe a posição de neutralidade no reino de Deus. Tanto é que Jesus diz: olha, é o seguinte, as portas do Hades não vão resistir à eclesia. O que significa isso? Você já viu um umbral de portas se movendo? Não. Então, se existe um clash, uma colisão da igreja com o Hades, quem é que está em movimento? Deixa eu te perguntar, quem é que está em movimento? A eclesia deve avançar. Por isso, deixa eu falar uma coisa: a maior falácia que você pode acreditar é que crente tem que ficar fora da política. A maior falácia que você tem que acreditar é que crente tem que ficar longe de educação. É que crente tem que ficar longe do mundo dos negócios. É que arte e entretenimento não é coisa para crente se envolver. Crente, você quer realmente servir a Deus? Fique atrás de um púlpito. Sabe, uma das piores coisas que a gente já cantou é: me dá Jesus, leva o mundo, me dá Jesus. E o diabo falou assim: então tá bom, você fica com Jesus, eu levo o mundo. A gente fala assim: Deus, eu só quero ficar aqui atrás do púlpito. E agora você que é um jovem casal com uma criancinha, você está perguntando: aonde é que eu ponho meu filho para estudar? E você que tem mais de 16 anos de idade vai voltar, você está pensando: e agora? Daqui a algumas semanas. E você que está falando assim: nossa, eu queria tanto para missões, só que você está olhando tua conta, você fala assim: eu não tenho dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente ficou falando: quer servir a Deus? Fica aqui, atrás do púlpito. A gente ficou falando assim: Jesus, eu só quero o Senhor, leva o mundo, eu só quero Jesus. Sabe o que eu quero? Eu quero Jesus e o mundo. Eu quero Jesus, a esfera do governo. Eu quero o reino invadindo a esfera dos negócios. Eu quero a esfera o reino invadindo a esfera da educação. A eclesia está em avanço. Sabe por quê? Se você não, repita comigo: se eu não discipular, eu serei discipulado. Se você não avançar e discipular a cultura vai te discipular. Uma igreja que quer ficar no quadradinho, ela acaba sendo engolida por uma cultura secular. Você quer defender seus valores? Avance em direção às portas do Hades. É isso que Jesus está falando.